Imagine que você está na beira de um jardim. Atrás de você, tudo é verde e cheio de vida. Pássaros cantam, a água corre, o ar tem cheiro de chuva fresca e madressilva. Mas à sua frente, logo além de uma linha que você mal consegue ver, as cores mudam. A luz se refrata de forma diferente. O ar parece mais pesado. E você sabe, de alguma forma você simplesmente sabe, que se você cruzar essa linha, você nunca mais será o mesmo. Esta é a fronteira do Éden. E logo além dela, fica um lugar que a Bíblia menciona apenas uma vez. Um lugar chamado Nod. Esta noite, caminharemos juntos por aquela terra esquecida. Seguiremos os passos do primeiro assassino, do primeiro exilado, do primeiro homem a viver fora da presença de Deus. Seu nome era Caim, e sua história é muito mais estranha, muito mais profunda e muito mais poderosa do que qualquer coisa que você aprendeu na escola dominical. Mas antes de começarmos, quero que você se acomode. Acomode-se no travesseiro. Deixe sua respiração se acalmar, porque esta jornada nos levará através de sombras e mistérios que estiveram ocultos por milhares de anos. Algumas coisas que você ouvirá esta noite podem surpreendê-lo. Algumas podem desafiar o que você pensava saber, e algumas podem até mudar a maneira como você se vê. Porque eis o segredo que os livros antigos não revelam abertamente. A história de Caim não é apenas história antiga, é um espelho. E se você olhar com atenção suficiente, poderá ver seu próprio reflexo olhando de volta. Então, vamos começar pelo começo, numa época em que o mundo era jovem, quando os anjos ainda observavam do alto, e quando um irmão levantou a mão contra o outro e abriu uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Se você está pronto para essa jornada pela história proibida e escrituras ocultas, dê um like neste vídeo. E se mistérios como esses te fascinam, inscreva-se no canal, porque hoje vamos nos aprofundar. Mais do que a maioria dos canais se atreve a ir. Agora deixe o mundo desaparecer. Deixe seus pensamentos desacelerarem e caminhe comigo através dessa linha invisível. Vamos entrar na terra de Nod. Capítulo 1. O irmão que não conseguia morrer. Toda a história tem um começo, mas a história de Caim começa com um fim. O fim da vida de seu irmão. Você provavelmente conhece o enredo básico. 2 irmãos. Uma oferta aceita, a outra rejeitada. Ciúme, raiva, violência, sangue no chão. O primeiro assassinato da história da humanidade. Mas o que aconteceu depois é onde o mistério realmente começa. Imagine Caim de pé sobre o corpo de Abel. Suas mãos tremem. Sua respiração vem em suspiros curtos e irregulares. A terra sob seus pés está escura e úmida. E então, uma voz, não vinda do céu, mas de todos os lados ao mesmo tempo, pressionando-o como água. Onde está seu irmão? A resposta de Caim é famosa. Sou eu, o guarda do meu irmão. Mas o que muitas vezes é esquecido é o que acontece depois. Deus não o fulmina. Deus não lhe tira a vida. Em vez disso, Deus faz algo estranho. Ele amaldiçoa Caim, sim. A terra não lhe oferecerá mais sua força. Ele será um andarilho, inquieto, sem nunca se estabelecer. Mas então vem a parte mais misteriosa.
Deus coloca uma marca em Caim, e ele declara que qualquer um que matar Caim sofrerá vingança 7 vezes maior. Pense nisso por um momento. O primeiro assassino da história recebe proteção divina. Por quê? Se Caim merecia a morte, por que protegê-lo? Se ele deveria vagar sozinho em vergonha, por que garantir que ninguém pudesse tocá-lo? A Bíblia tradicional não responde a essas perguntas. Ela simplesmente diz que Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Só isso, uma frase, e depois, silêncio. Mas a Bíblia Etíope, uma das coleções de escrituras mais antigas e completas da Terra, conta uma história diferente. Em suas páginas, preservadas em antigos mosteiros no alto das montanhas, encontram-se fragmentos, indícios e visões que pintam um quadro muito mais amplo. De acordo com esses escritos, o castigo de Caim não se resumia a ser mandado para longe. Tratava-se de ser enviado para um lugar específico, um lugar que o aguardava. Os textos etíopes descrevem Nod não como um deserto vazio, mas como uma região fronteiriça, um lugar onde as regras da criação eram diferentes, onde a presença de Deus se tornava tênue, onde outras coisas mais antigas, coisas imprevisíveis, moviam-se nos espaços entre a luz e a sombra. Quando Caim chegou a Nod, ele não estava caminhando para o nada, ele estava caminhando para um limiar, um lugar que existia entre mundos. E a marca em sua testa não era apenas proteção, era uma chave, porque Caim estava prestes a encontrar seres que a maioria dos humanos nunca vê, seres que estavam observando, esperando, seres atraídos pelo cheiro de coisas quebradas. E foi aí que sua transformação realmente começou. Caim não apenas sobreviveu ao exílio, ele mudou. A marca abriu algo dentro dele, deu-lhe visão. Não visão física, mas visão espiritual. A capacidade de ver o que se move nos reinos invisíveis, de ouvir sussurros que vêm de alturas e profundezas, cuja existência a maioria das pessoas desconhece. Na tradição etíope, esse momento é descrito quase como um despertar terrível e forçado. Caim tornou-se o primeiro ser humano a viver plenamente consciente do mundo invisível que pressiona o nosso. Ele viu os observadores, ele ouviu as vozes, e lenta e terrivelmente começou a compreender. Ele não foi amaldiçoado a morrer, ele foi amaldiçoado a ver, e o que ele viu na terra de Nod mudaria o curso da história da humanidade para sempre. Você deve estar se perguntando, o que exatamente Caim viu? O que eram esses seres? E por que eles se interessariam por um assassino vagando sozinho por uma terra esquecida? Para responder a essa pergunta, precisamos entender o que a marca realmente fez com ele. Precisamos ir mais fundo no momento em que Caim deixou de ser completamente humano e se tornou algo mais, algo intermediário. É para lá que vamos agora. Mas antes de irmos, se você está achando essa jornada fascinante, deixe um comentário abaixo. Diga-me, você acha que a marca de Caim foi um castigo ou uma dádiva? Estou curioso para saber sua opinião. Agora vamos continuar. Vamos falar sobre a marca que não o deixava morrer. Capítulo 2. Uma marca que abre os olhos. Existe um motivo para os povos antigos temerem marcas e selos. Eles compreendiam algo que as mentes modernas esqueceram.
Uma marca não é apenas um símbolo, é uma assinatura, uma frequência, uma forma de dizer: este pertence a este lugar. Quando Deus colocou a marca em Caim, a Bíblia diz que foi para a proteção. Mas proteção contra o quê? Contra quem? Se Caim foi o único assassino, se a humanidade ainda era pequena e dispersa, de quem exatamente Deus o estava protegendo? Os textos etíopes nos dão uma pista. Eles sugerem que a proteção de Caim não vinha de outros humanos, mas sim dos seres que habitam as regiões fronteiriças, as entidades que se movem em lugares onde a presença de Deus se retirou. Veja bem, a marca não apenas dizia aos outros para não matarem Caim. Ela revelava o que Caim havia se tornado. Ela o anunciava. Ela o tornava reconhecível para forças que operam além da percepção humana normal. No livro etíope de Adão e Eva, há uma passagem estranha. Ela descreve Caim após o assassinato, vagando por paisagens que mudam e cintilam. Ele vê figuras à distância que desaparecem quando ele se aproxima. Ele ouve vozes que falam em línguas que ele não deveria entender, mas de alguma forma entende. O texto diz que Caim começou a perceber os filhos do crepúsculo, seres que existem no espaço entre o dia e a noite, entre a matéria e o espírito, entre a presença de Deus e a sua ausência. Esses seres observavam a humanidade desde o jardim do Éden. Viram Adão e Eva serem expulsos, testemunharam o primeiro nascimento, a primeira dor, a primeira morte. Mas Caim era diferente. Caim fez algo que nenhum deles esperava. Escolheu a violência, derramou o sangue de seus próprios parentes, e esse ato criou uma fissura na ordem espiritual. Na compreensão antiga, o sangue não é apenas líquido, ele carrega a força vital, ele carrega a identidade. Quando o sangue de Abel penetrou na terra, algo mudou. A própria terra clamou, diz a Bíblia. Mas clamava por quê? A tradição etíope sugere que era um clamor aos observadores, seres designados para observar, mas nunca interferir. E quando ouviram aquele clamor, olharam mais atentamente para aquele que o causara. Eles viram Caim e viram uma oportunidade, porque Caim agora carregava algo dentro de si que nenhum outro ser humano possuía. Ele carregava o peso da morte, ele carregava a separação, ele carregava a consciência de que podia destruir o que Deus havia criado. E essa consciência, essa escuridão interior, o tornava visível para eles. A marca não criou essa visibilidade, ela a confirmou, ela a selou. Ela transformou Caim em uma porta viva entre os reinos. E Caim, por sua vez, começou a mudar. Não fisicamente, pelo menos não a princípio, mas internamente. Seus sentidos se aguçaram de maneiras que nada tinham a ver com a visão ou a audição. Ele conseguia sentir a presença das coisas antes que elas aparecessem. Ele conseguia perceber mudanças na atmosfera que sinalizavam algo cruzando de um reino para outro. Ele estava se tornando o que os místicos etíopes mais tarde chamariam de um andarilho entre. Alguém que vive no mundo físico, mas percebe o espiritual. Alguém que não pode mais pertencer completamente a nenhum dos dois. E os seres do crepúsculo viram essa transformação e se aproximaram dele. Eles não o atacaram, não o ameaçaram, simplesmente
ofereceram ajuda, conhecimento, poder, compreensão, os segredos da criação e da destruição, os padrões ocultos entrelaçados na criação, as maneiras de moldar a matéria e influenciar as forças espirituais. Por que fariam isso? O que ganharam com isso? Os textos insinuam algo perturbador. Esses seres crepusculares, esses observadores à beira do abismo, precisavam de uma âncora no mundo físico. Precisavam de alguém com um corpo, com sangue, com mãos que pudessem construir e criar. Alguém que já tivesse ultrapassado a proteção da ordem divina. Caim era perfeito. Ele era brilhante, mas atormentado, ambicioso, mas amaldiçoado, talentoso, mas exilado, e mais importante, estava marcado de uma forma que o tornava intocável pelo céu e pela terra. Então, eles o ensinaram. E Caim, sedento de significado em seu exílio, sedento de provar que era mais do que seu crime, sedento de construir algo que perdurasse, ouviu. Ele aprendeu a ler as estrelas de maneiras que Adão jamais ensinou. Aprendeu a moldar metal e pedra usando princípios ainda não revelados à humanidade. Aprendeu canções e símbolos capazes de alterar as emoções de qualquer um que os ouvisse. E então, com todo esse conhecimento proibido ardendo dentro dele, Caim fez algo que deveria ter sido impossível. Ele construiu uma cidade. Então, como um andarilho amaldiçoado constrói uma cidade? Como alguém condenado à inquietude cria algo permanente? E quem exatamente vivia nessa cidade com ele? Essas são as questões que vamos explorar a seguir. Mas primeiro, respire fundo. Deixe a poeira baixar, porque o que estamos prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a história da humanidade primitiva. Se isso te impressionou, clique em gostei e deixe um comentário. Me diga, você teria dado ouvidos às vozes no crepúsculo ou teria ido embora? Agora vamos entrar na cidade que não deveria existir. Vamos falar sobre Enoque. Capítulo 3. Caminhando para o crepúsculo. Imagine caminhar por um deserto ao entardecer. O sol acaba de se pôr no horizonte, mas a noite ainda não chegou por completo. Tudo está pintado em tons de roxo e cinza. As sombras se estendem mais do que deveriam. E se você prestar atenção, ouvirá sons que parecem deslocados. Um sussurro que talvez seja o vento. Um passo que talvez seja um eco. Essa é a sensação que os escritores antigos tentaram capturar ao descrever Nod. Não um lugar no mapa, mas um estado de ser. Uma paisagem espiritual onde as fronteiras se confundem. Caim entrou sozinho neste mundo crepuscular, mas não ficaria sozinho por muito tempo. Os textos etíopes descrevem seus primeiros dias em Nod com detalhes comoventes. Ele vagou, sim, mas sua peregrinação não era sem rumo. Ele estava buscando algo sólido a que se agarrar, procurando um propósito que pudesse preencher o vazio deixado por suas ações. E enquanto caminhava, começou a perceber que não era o único caminhando. Havia outros, figuras que surgiam nas margens de sua visão, formas que cintilavam, aparecendo e desaparecendo, vozes que lhe falavam em sonhos e nos espaços entre o sono e a vigília. Os textos os chamam de filhos do crepúsculo, seres que nunca foram totalmente explicados, nunca totalmente nomeados.
Alguns estudiosos acreditam que eram anjos caídos. Outros acreditam que eram algo mais antigo, entidades que existiam antes dos anjos, antes dos humanos, antes que as divisões claras entre o céu e a terra fossem traçadas. O que sabemos é o seguinte: eles viram Caim e o reconheceram. Eles reconheceram a marca, reconheceram a quebra em seu espírito. Reconheceram alguém que havia cruzado uma linha e não podia voltar atrás, e ofereceram-lhe algo que a presença de Deus já não podia oferecer. Ofereceram-lhe um sentimento de pertença. Não era amor, não era perdão, mas sim propósito, direção. Uma razão para continuar seguindo em frente em vez de sucumbir ao peso do que havia feito. Eles lhe mostraram visões. Na tradição etíope, visões não são apenas imagens mentais, são experiências, momentos em que a barreira entre o que é e o que poderia ser se torna tênue o suficiente para ser atravessada. Caim viu cidades que ainda não haviam sido construídas. Viu torres que se elevavam em direção ao céu. Viu humanos usando ferramentas e técnicas que não existiam. Viu um futuro onde o conhecimento, e não a obediência, governaria o mundo. E algo dentro dele se agitou. Algo que sempre estivera ali, mesmo antes do assassinato. Ambição, o desejo de criar, de construir, de deixar uma marca no mundo que sobrevivesse à sua própria existência amaldiçoada. Os seres do crepúsculo alimentaram essa ambição. Eles o ensinaram, sim, mas mais do que isso, despertaram nele possibilidades que Adão jamais imaginara, porque Adão vivia no jardim. Tudo lhe foi dado. Ele deu nome aos animais, mas não os criou. Ele cuidava do jardim, mas não o plantou. Seu papel era receber, administrar e manter o que Deus havia criado. Mas Caim queria criar algo por si mesmo, algo que fosse seu, algo que provasse que ele era mais do que seu pior momento. E os seres do crepúsculo sussurraram: sim, construam, criem, moldem o mundo. Nós lhes mostraremos como. Então Caim começou a aprender, não com Deus, não com seu pai Adão, mas com seres que existiam nas frestas da criação. Ele aprendeu a trabalhar a pedra de maneiras que desafiavam a erosão natural. Aprendeu a forjar metal usando fogo e técnicas que pareciam quase mágicas. Aprendeu a organizar o espaço e a estrutura em padrões que ressoavam com forças invisíveis à visão comum. E lentamente, pouco a pouco, uma cidade começou a surgir. A primeira cidade, o primeiro assentamento humano, construída não na presença de Deus, mas no crepúsculo de Nod. Mas é aqui que a história fica ainda mais estranha. Porque se Caim estava sozinho, para quem exatamente ele estava construindo essa cidade? Gênesis menciona sua esposa apenas de passagem, sem explicação, sem nome, apenas. Caim conheceu sua mulher, como se ela tivesse surgido do nada. As interpretações tradicionais dizem que ela era irmã dele, uma filha de Adão cujo nome não é mencionado, mas a tradição etíope sugere algo diferente, algo que deixa os estudiosos ocidentais desconfortáveis. Isso sugere que Nod já era habitada, que os seres do crepúsculo não eram os únicos ali, que havia outros, pessoas ou algo semelhante a pessoas, que viviam nas terras fronteiriças muito antes da chegada de Caim. Seres híbridos, descendentes de experiências anteriores, linhagens que antecederam Adão
ou que correram em paralelo a ele. É aqui que a narrativa se torna complexa, quase avassaladora. Mas continue comigo, porque é aqui que tudo começa a se conectar. A cidade que Caim construiu não era apenas tijolos e argamassa, era uma declaração, uma afirmação. Dizia: podemos construir nossa própria ordem. Não precisamos do jardim, não precisamos da presença. Podemos criar algo novo. E os seres do crepúsculo adoraram isso, porque pela primeira vez, desde o início da criação, os humanos estavam construindo não em alinhamento com o céu, mas em alinhamento com as forças que se moviam nas sombras. A cidade de Caim tornou-se um farol, uma chama de sinalização na paisagem espiritual, e atraiu mais do que apenas humanos. Atraiu os observadores, aqueles que vinham observando das alturas, aqueles que estavam prestes a tomar a decisão mais catastrófica da história da criação. Eles viram o que Caim estava construindo, viram o potencial e começaram a se perguntar: e se não ficássemos apenas assistindo? E se nos juntássemos a eles? Esse pensamento, esse único pensamento perigoso, mudaria tudo. Mas antes de chegarmos aos observadores, precisamos entender o que era, de fato, a cidade de Caim. Precisamos vê-la, caminhar por ela, sentir a estranha energia que pulsava por suas ruas, porque esta não era uma cidade qualquer. Era o modelo para todas as civilizações que viriam depois, para todos os impérios, para todos os sistemas que valorizam o poder em detrimento da pureza, o conhecimento em detrimento da sabedoria, o controle em detrimento da comunhão. Então, pegue minha mão. Estamos prestes a atravessar os portões da primeira cidade que a humanidade já construiu. E eu prometo, não é nada do que você imagina. Se você ainda está comigo nessa jornada, demonstre seu apoio clicando no botão de inscrição e deixe um comentário. O que você acha que Nod realmente era? Um lugar? Um estado de espírito? Ou algo completamente diferente? Agora vamos entrar na cidade dos espelhos quebrados. Vamos ver o que Caim construiu. Capítulo 4. A cidade dos espelhos quebrados. Toda cidade tem um coração, um centro onde tudo começa, onde a primeira pedra foi lançada, onde o fundador se pôs de pé e disse: aqui, é aqui que começamos. A cidade de Caim também tinha um coração, mas não pulsava com vida, pulsava com outra coisa, algo que parecia vida, mas não era bem isso. Um ritmo que ecoava de algum lugar mais profundo do que o solo sob seus pés. A Bíblia nos dá o nome da cidade, Enoque, em homenagem ao filho de Caim. Mas não nos diz nada sobre a aparência da cidade, como ela funcionava ou quem vivia lá. Os textos etíopes preenchem essas lacunas com detalhes que são ao mesmo tempo belos e perturbadores. Eles descrevem Enoque como uma cidade construída em círculos, não os círculos orgânicos e expansivos de um assentamento que cresce naturalmente, mas círculos geométricos perfeitos, anéis dentro de anéis, como ondulações congeladas na pedra. Cada anel representava uma camada diferente de conhecimento, um nível diferente de iniciação nos mistérios que Caim havia aprendido. No anel externo viviam as pessoas comuns, agricultores, trabalhadores, famílias lutando para sobreviver. Viviam de maneira muito semelhante a qualquer outra pessoa no mundo antigo. Mas mesmo ali, havia algo diferente. As ferramentas que usavam eram mais avançadas. As técnicas que praticavam
eram mais refinadas. A música que cantavam carregava harmonias estranhas que despertavam emoções que não conseguiam nomear. À medida que você avançava pelos anéis, as diferenças se tornavam mais evidentes. O segundo anel abrigava os artesãos e artífices. Essas eram as pessoas que haviam sido ensinadas diretamente por Caim ou por aqueles que ele treinou. Trabalhavam o metal de maneiras que pareciam impossíveis. Bronze que não se corroía, ferro que mantinha o fio para sempre, instrumentos que produziam sons diferentes de tudo o que se ouvia no mundo fora de Nod. Os textos etíopes mencionam um artesão em particular, Tubal-Caim, descendente de Caim, descrito como instrutor de todos os artesãos em bronze e ferro. Mas a palavra usada para instrutor no idioma ge'ez original carrega um significado mais profundo. Aquele que inicia, alguém que não apenas ensina uma habilidade, mas revela um segredo. Tubal-Caim não apenas ensinou as pessoas a forjar metal, ele ensinou-lhes a trabalhar com os fogos ocultos, as forças que existem sob a chama física. Ensinou-lhes a ver o metal como vivo, receptivo, moldado não apenas pelo martelo e pelo calor, mas pela intenção e pela vontade. É aqui que surge o conceito de tecnologia espiritual, no pensamento etíope. A ideia de que ferramentas e estruturas podem ser construídas não apenas para atender a necessidades físicas, mas também para canalizar energias invisíveis. Avançando para o interior da cidade, o terceiro anel era o lar daqueles que estudavam as estrelas e os padrões entrelaçados na criação. Não eram astrônomos no sentido moderno, eram cosmólogos, buscadores que tentavam compreender como as camadas da realidade se encaixavam. Eles tinham cartas e mapas que mostravam mais do que constelações, mostravam caminhos, rotas entre reinos, momentos em que as barreiras se tornavam tênues o suficiente para permitir a travessia. O livro etíope de Enoque. Embora tecnicamente trate de um Enoque diferente, Enoque, filho de Jared, preserva ecos desse conhecimento. Ele descreve reinos celestiais, hierarquias angelicais e mecanismos espirituais que a maioria dos textos religiosos evita. Mas é aqui que a coisa fica controversa. Alguns místicos etíopes sugerem que o conhecimento contido no livro de Enoque não foi inteiramente revelado por Deus. Parte dele, sussurram eles, veio dos seres do crepúsculo, os mesmos que ensinaram Caim. Se isso for verdade, então a sabedoria preservada em um dos textos etíopes mais sagrados tem raízes em Nod, raízes na cidade construída por um assassino, guiada por seres que jamais deveriam ter interferido. No centro de Enoque, no anel mais interno, estava o próprio Caim, ou melhor, a estrutura que ele construiu como sua morada, não um palácio, não uma sala do trono, mas algo que os textos chamam de a Câmara dos Ecos. Este era um espaço projetado usando os princípios geométricos que lhe foram ensinados pelos seres do crepúsculo. Uma sala onde som, luz e frequência espiritual convergiam. Um lugar onde Caim podia sentar-se em silêncio e ouvir sussurros de reinos que a maioria dos humanos jamais alcança. Ali, ele teve visões. Ali, ele planejou. Ali, ele comungou com as forças que se tornaram seus guias, seus mestres e talvez, de alguma forma distorcida, seus companheiros no exílio. Mas o que Caim sentiu naqueles momentos? O
Os textos não se concentram em suas emoções. Eles descrevem suas ações, suas criações, seu legado. Mas e o seu coração? Ele alguma vez pensou em Abel? Viu o rosto do irmão em sonhos? A culpa ainda o corroía? Ou ele a havia enterrado tão fundo sob a ambição e o conhecimento que não conseguia mais senti-la? A tradição etíope sugere que Caim vivia em um estado de tensão perpétua. Ele tinha tudo: conhecimento, poder, uma cidade, descendentes, e, no entanto, não tinha nada. Porque a única coisa que ele perdera no jardim, a única coisa que a marca confirmara que ele jamais poderia recuperar, era o descanso. A maldição dizia que a terra não mais se curvaria a ele, que ele seria um andarilho. Mas Caim construiu uma cidade. Ele parou devagar fisicamente. Contudo, a inquietação nunca o abandonou. Ela o percorria por dentro, uma peregrinação da alma que nenhuma construção poderia silenciar. E essa inquietação interior se espalhou, infectou a cidade, moldou a cultura. Todos em Enoque a carregavam. Um impulso para criar, para realizar, para alcançar mais alto e ir mais fundo, mas nunca para chegar a lugar nenhum, nunca para descansar. Segundo os textos etíopes, essa é a verdadeira maldição de Nod. Não a terra, mas o estado de ser, a incapacidade de ficar quieto, a compulsão de continuar lutando, construindo, agarrando-se, mesmo quando não há mais nada pelo que se agarrar. E enquanto essa energia pulsava através de Enoque, algo percebeu, algo lá no alto, nos reinos que tocam o céu. Os observadores, os seres celestiais designados para observar a humanidade, sentiram a força daquilo que Caim havia criado. Eles viram uma civilização emergindo, operando segundo princípios diferentes. Viram humanos acessando o conhecimento que deveria permanecer oculto. Viram uma cidade repleta de potencial, perigosa e inebriante. E alguns deles começaram a se perguntar: o que aconteceria se descêssemos? O que aconteceria se parássemos de observar e começássemos a participar? Essa pergunta, essa curiosidade fatal, levaria à maior rebelião que o céu já vira. Mas antes de chegarmos lá, pare um instante. Respire. Deixe a imagem de Enoque se fixar em sua mente. Uma cidade de anéis, construída sobre conhecimento proibido, pulsando com energia inquieta, invocando forças que deveriam ter se mantido afastadas. Se você ficou fascinado por essa visão, dê um like no vídeo e me conte nos comentários. Você acha que a cidade de Caim ainda existe em algum lugar, de alguma forma oculta, ou desapareceu completamente? Agora, voltemos nossos olhos para cima. Vamos falar sobre os seres que tomaram a pior decisão da história cósmica. Vamos falar sobre os observadores que caíram. Capítulo 5. Quando o céu olhou para baixo e caiu o céu, não deveria invejar a terra, mas invejava. Os observadores foram criados com um propósito: observar, registrar e testemunhar o desenrolar da criação sem interferir. Eles foram posicionados na fronteira entre o reino divino e o mundo humano, designados para zelar pelo progresso dos descendentes de Adão. Mas observar é uma tarefa perigosa, porque quanto mais tempo você observa algo, mais você começa a desejá-lo. O livro Etíope de Enoque nos oferece o relato mais detalhado do que aconteceu em seguida. Ele nomeia os vigilantes,
descreve sua hierarquia e nos conta exatamente o que fizeram e por que o fizeram. Eram 200 anjos designados para observar a humanidade e eram liderados por um chamado Semyaza, embora alguns textos o chamem de Samjaza ou Shemihaza. Os nomes variam entre as línguas e os séculos, mas a essência permanece. Semyaza reuniu os outros no Monte Hermon, um pico que se ergue sobre a terra como um trono entre o céu e a terra, e ali fizeram um pacto, um juramento vinculativo. Vamos descer, disse Semyaza. Vamos tomar para nós esposas dentre as filhas dos homens. Vamos provar o que elas provam. Vamos saber o que elas sabem. Mas houve hesitação, porque eles compreendiam o peso do que estavam propondo. Não se tratava apenas de quebrar uma regra. Era cruzar uma linha inscrita na própria essência da criação. Anjos e humanos jamais deveriam se fundir. Então, eles fizeram um juramento juntos, um pacto coletivo que significava que, se um caísse, todos cairiam. Ninguém poderia voltar atrás. Ninguém poderia alegar inocência. E então, eles desceram. Mas eis a parte que a maioria das pessoas não percebe. Eles não desceram aleatoriamente. Não se espalharam pela terra em busca de mulheres. Desceram em direção a uma região específica, um lugar onde a atmosfera espiritual já estava fragmentada, um lugar onde as fronteiras já eram tênues. Eles desceram em direção a Nod, porque Nod, com seus seres crepusculares e sua cidade do conhecimento proibido, era o ponto de partida perfeito. Era um lugar onde a presença divina já havia se retirado, onde as regras já haviam sido flexibilizadas, onde os humanos já haviam começado a se comunicar com forças do além. Os observadores viram o que Caim havia construído e quiseram fazer parte daquilo. Viram o brilhantismo dos artesãos de Enoque, a beleza de seu povo, o poder que emanava de suas estruturas, e pensaram: por que deveríamos apenas observar? Por que não podemos moldar? Por que não podemos construir? Então eles desceram e trouxeram consigo conhecimento que nunca deveria ter sido compartilhado. O livro de Enoque lista o que eles ensinavam. Azazel, um dos principais vigilantes, ensinava os homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças. Ele ensinava a fabricação de armas, a arte da guerra. Outro observador, cujo nome é Amiziras, ensinava encantamentos e o corte de raízes. Outro ensinava astrologia. Outro ensinava os signos da terra, do sol e da lua. Mas não se tratava apenas de conhecimento técnico. Eles ensinavam aos humanos como manipular o reino espiritual, como invocar forças que existiam nas sombras, como aprisionar e comandar seres que não possuíam forma física. Isso não era educação, era corrupção, porque conhecimento sem sabedoria é veneno. E poder sem moderação é destruição. E então veio a pior parte, a parte que mudou para sempre a composição genética e espiritual da humanidade. Os observadores tomaram mulheres humanas como esposas, e dessas uniões nasceram crianças, os Nefilins. Ora, a palavra Nefilim é frequentemente traduzida como gigantes, e sim, os textos os descrevem como figuras enormes e imponentes que se destacavam muito acima dos homens comuns. Mas seu tamanho não era o aspecto mais perturbador deles. Era da natureza deles.
Eles eram híbridos, não totalmente humanos, nem totalmente angelicais, presos entre dois mundos, sem pertencer a nenhum, e por isso eram instáveis, violentos, consumidos por apetites insaciáveis. Os textos etíopes descrevem os Néfilins como seres que devoravam tudo. Eles consumiam os frutos da terra até não sobrar nada. Devoravam os rebanhos e manadas até que desaparecessem. E então, dizem os textos com uma simplicidade arrepiante, começaram a comer humanos. O mundo mergulhou no caos. O que os observadores pretendiam como uma elevação da humanidade tornou-se quase sua destruição. O conhecimento que compartilharam foi usado para a dominação. As linhagens que criaram tornaram-se instrumentos de terror. E no centro desse desmoronamento estava Nod, porque Nod tinha sido a porta de entrada, o lugar onde a primeira rachadura apareceu, a terra onde Caim, marcado e transformado, mostrou que os humanos podiam construir fora da ordem divina. Agora, os vigilantes haviam pegado essa ideia e a amplificado para além de qualquer coisa que Caim pudesse imaginar. Eles haviam fundido o céu e a terra de uma forma que violava a estrutura da criação. E o resultado foi monstruoso, mas ainda havia humanos que resistiam, humanos que se lembravam do Éden, que se lembravam da presença, que se apegavam aos costumes antigos, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava. Esses eram os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão, a linhagem que carregava a memória do que foi perdido e a esperança do que poderia ser restaurado. Por um tempo, eles viveram isolados do caos, no alto de uma montanha, longe das cidades de Nod e dos territórios dos Néfilins. Mantiveram-se puros, adoraram, esperaram, mas a pureza, assim como a observação, é frágil, e a força do que acontecia abaixo da superfície aumentava a cada geração. Por fim, os filhos de Sete olharam do alto da montanha. Viram as filhas da linhagem de Caim, belas e habilidosas, adornadas com o conhecimento que os observadores haviam compartilhado, e foram tentados. O que aconteceu a seguir selaria o destino da humanidade. Mas antes de mergulharmos nessa escolha trágica, pare um instante. Sinta o peso dela. Os observadores caíram, os Nefilins ascenderam, e o último bastião da pureza estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. Se você está gostando dessa história, clique no botão Gostei e inscreva-se para mais análises profundas de mistérios antigos. E deixe um comentário. Você acha que os observadores fizeram uma escolha ou estavam destinados a cair desde o início? Agora vamos falar sobre o momento em que a última barreira caiu. Vamos falar sobre as filhas que mudaram tudo. Capítulo 6. Os filhos de dois mundos. Há momentos na história que não podem ser desfeitos. Momentos em que uma escolha é feita e toda a trajetória do futuro muda. A descida dos filhos de Sete de sua montanha sagrada foi um desses momentos. Por gerações, eles permaneceram separados, enquanto os descendentes de Caim construíam cidades, forjavam metais e aprendiam segredos com os seres do crepúsculo. A linhagem de Sete vivia com simplicidade. Eles oravam, eles se lembravam, eles transmitiam histórias do Éden e da presença que outrora caminhava entre a humanidade. Em alguns textos etíopes, a montanha deles era chamada de Montanha da Vitória.
Um lugar onde o ar parecia mais puro, onde a presença pairava como a névoa da manhã. Um lugar onde as crianças aprendiam os nomes de Deus e os caminhos da retidão. Mas as montanhas, por mais sagradas que sejam, são lugares solitários. E lá no vale, a vida parecia vibrante, cheia de cor, som e movimento. As cidades brilhavam à noite, a música subia com o vento, e as pessoas que ali viviam pareciam ter tudo: beleza, confiança, conhecimento, poder. Os filhos de Sete começaram a questionar: e se estivermos perdendo algo? E se manter separados não for sinal de força, mas de medo? E se pudéssemos aprender com eles, sem nos tornarmos como eles? O livro etíope de Adão e Eva descreve esse momento com detalhes comoventes. Conta a história de jovens da linhagem de Sete que desceram a montanha apenas para ver, apenas para observar, apenas para entender o que tornava as filhas de Caim tão fascinantes. E o que viram os deixou perplexos. As mulheres da linhagem de Caim não eram apenas fisicamente belas. Elas eram diferentes em todos os sentidos. Usavam joias confeccionadas com técnicas que pareciam quase mágicas. Tocavam instrumentos que produziam sons nunca antes ouvidos na montanha. Falavam com confiança e conhecimento sobre assuntos que os filhos de Sete jamais haviam considerado. Eles eram inebriantes. E mais do que isso, eles foram acolhedores. Não rejeitaram os homens da montanha. Convidaram-nos a entrar. Ofereceram-lhes amizade, conversa, refeições partilhadas, música partilhada. Tudo começou de forma inocente. Ou pelo menos, era o que os homens diziam a si mesmos. Mas a inocência, uma vez comprometida, é quase impossível de restaurar. Um a um, os filhos de Sete começaram a deixar a montanha, não para visitar, mas para ficar. Casaram-se com filhas da linhagem de Caim, estabeleceram-se nas cidades, aprenderam os ofícios, as canções e os segredos, e a cada casamento, a cada união, a separação se dissolvia. A fronteira que mantinha uma linhagem pura e a outra isolada desaparecia. Os textos etíopes descrevem essa mistura como o selo final do destino da humanidade antes do dilúvio, porque agora não havia mais linhagem intocada, nenhum remanescente puro. O conhecimento dos vigilantes, a violência dos nefilins e a inquietação de Nod haviam se espalhado por todos. Até mesmo aqueles que descendiam de Sete, o portador da esperança, aquele que nasceu para substituir Abel, carregavam agora a marca do compromisso. Mas eis a questão que assombra os textos. As filhas de Caim eram más? Ou eram simplesmente produto do seu meio, moldadas pelo conhecimento e pela cultura que herdaram? A tradição etíope não as retrata como vilãs. Retrata-as como figuras trágicas, mulheres nascidas num mundo já fragmentado, ensinadas por seres que nunca deveriam ter interferido, belas, brilhantes e perdidas. Eles não estavam tentando corromper os filhos de Sete. Estavam tentando sobreviver, encontrar conexão, construir famílias em um mundo que há muito havia esquecido como era o Éden. E os homens que desceram da montanha? Eles não eram monstros, eram humanos, atraídos pelo desejo, pela curiosidade, pela solidão, atraídos pela crença de que talvez, só talvez, pudessem fazer a ponte entre dois mundos sem perder suas almas. Mas eles estavam enganados, porque algumas lacunas são intransponíveis.
Algumas fronteiras existem por um motivo, e quando você as ultrapassa, mesmo com boas intenções, as consequências se propagam de maneiras que você não pode prever ou controlar. Os filhos dessas uniões carregavam ambos os legados: a memória do Éden e o conhecimento de Nod, o anseio pela presença e a busca pelo poder, a capacidade de adoração e a sede de controle. Eles eram filhos de dois mundos e não pertenciam completamente a nenhum deles. E à medida que se multiplicavam, à medida que sua influência se espalhava, o mundo mergulhava ainda mais no caos. A violência tornou-se comum. A ganância tornou-se normal. Os fortes devoravam os fracos, e ninguém se lembrava de um tempo em que era diferente. A terra, dizem os textos, gemeu sob o peso da corrupção. Clamou, não em palavras, mas de uma forma que alcançou os céus e exigiu uma resposta. E o céu respondeu, mas não com misericórdia, com julgamento. A inundação estava chegando. O botão de reinicialização estava prestes a ser pressionado, e quase tudo que a humanidade havia construído, cada cidade, cada fragmento de conhecimento proibido, cada linhagem híbrida, seria varrido pelas águas. Quase tudo, mas não completamente, porque algumas coisas sobreviveram, alguns conhecimentos foram preservados, algumas linhagens continuaram, ocultas, transformadas, mas não totalmente destruídas. E essa é a parte da história que a maioria das pessoas desconhece. Essa é a parte que a tradição etíope se recusa a esquecer. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pausa. Permita-se sentir a tragédia deste momento. Duas linhagens que poderiam ter permanecido separadas. Uma escolha que pareceu pequena, mas mudou tudo. Se você se identificou com isso, clique em gostei e deixe um comentário. Você já fez alguma escolha que parecia inofensiva, mas mudou sua vida para sempre? Agora vamos falar sobre o que aconteceu quando a montanha se esqueceu de vigiar, quando a última defesa caiu. Capítulo 7. As filhas que mudaram tudo. Há um velho ditado que diz: o caminho para a destruição está pavimentado com belos momentos. As filhas de Caim eram belas, não apenas na aparência, embora os textos enfatizem isso repetidamente. Belas na maneira como se moviam, como falavam, como pareciam irradiar luz, mesmo na sombra. Mas a beleza, desvinculada da sabedoria, torna-se uma arma, nem sempre intencionalmente, às vezes simplesmente por existir. Os textos etíopes nos oferecem vislumbres de mulheres individuais, geralmente não nomes, mas descrições. Uma era conhecida por sua voz. Ela cantava de uma maneira que fazia homens adultos chorarem sem saber por quê. Outra era uma dançarina cujos movimentos pareciam ecoar padrões encontrados na natureza, no voo dos pássaros, no fluxo da água, no girar das estrelas. Não se tratava de truques baratos ou seduções. Eram dons genuínos, habilidades aprimoradas ao longo de gerações, transmitidas por famílias que aprenderam com os observadores e os seres do crepúsculo. Mas dádivas sem fundamento se transformam em maldições. Quando os filhos de Sete encontraram essas mulheres, não se sentiram apenas atraídos, mas sim maravilhados. Isso porque tudo o que lhes haviam ensinado na montanha era sobre contenção, disciplina e isolamento. E ali estavam mulheres que personificavam o oposto: liberdade,
expressão e exploração. Foi uma sensação de libertação, como finalmente poder respirar depois de anos prendendo a respiração. Mas era mentira. Porque a verdadeira liberdade não se encontra em abandonar limites. Ela se encontra em entender por que esses limites existem e, mesmo assim, escolhê-los. Os filhos de Sete não entenderam isso. Eles viam a montanha como uma prisão e o vale como uma libertação. Então, desceram e nunca mais subiram. Seus casamentos geraram filhos, filhos fortes, filhos talentosos, filhos que herdaram a sensibilidade espiritual da linhagem de Seth e o brilhantismo técnico da linhagem de Caim. Em outra história, isso poderia ter sido algo bom, uma fusão de forças. Mas nesta história, foi um desastre, porque as duas linhagens não estavam destinadas a se fundir. Elas representavam duas respostas diferentes à queda. A linhagem de Sete escolheu lembrar, lamentar e esperar pela restauração. A linhagem de Caim escolheu esquecer, construir e criar uma nova ordem. Quando você mistura lembrança com esquecimento, você obtém confusão. Quando você mistura esperança de restauração com desejo de dominação, você obtém instabilidade. E foi exatamente nisso que o mundo se transformou. Instável, caótico, à beira do colapso total. Os Néfilins, já violentos e destrutivos, agora tinham aliados, colaboradores humanos que carregavam ambas as linhagens sanguíneas e podiam transitar entre os mundos espiritual e físico com uma facilidade assustadora. A Terra tornou-se um campo de batalha, não no sentido de exércitos lutando, embora isso também acontecesse, mas num sentido mais profundo, uma batalha entre modos de ser, entre sistemas de pensamento, entre visões do que a humanidade poderia e deveria se tornar. E lenta e terrivelmente, um lado foi vencendo. O lado que valorizava o poder acima da paz, o conhecimento acima da sabedoria, o controle acima da comunhão. Foi nesse momento que o Conselho Divino se reuniu. Os textos o descrevem em linguagem simbólica. Deus e seus anjos se reuniram para avaliar o que havia dado errado e o que precisava ser feito. A decisão foi unânime. O mundo precisava ser reiniciado. A corrupção havia se espalhado demais. A única solução era água. Água purificadora, destruidora e transformadora. Mas antes do dilúvio, houve um aviso. Um homem chamado Noé, descendente da linhagem de Sete, que de alguma forma permanecera íntegro, recebeu instruções. Construa uma arca, reúna sua família, salve os animais. Os textos não se concentram muito nos sentimentos de Noé durante esse período, mas imagine como deve ter sido. Ver o mundo desmoronar. Ver todos que você conhece fazendo escolhas que levam à morte e ouvir que você é o único que vai sobreviver. É um fardo terrível, uma espécie de culpa do sobrevivente antes mesmo da sobrevivência acontecer. Mas Noé obedeceu. Ele construiu. Ele se preparou. E quando as chuvas chegaram, ele, sua família e as criaturas na arca flutuaram acima da destruição, enquanto todo o resto se afogou. As cidades de Nod desapareceram sob as águas. Enoque, a cidade dos círculos e do conhecimento proibido, afundou nas profundezas. Os Néfilins,
apesar de toda a sua força, não conseguiram sobreviver ao dilúvio. E no entanto, a tradição etíope insiste que algo sobreviveu, não fisicamente, mas espiritualmente. O conhecimento não morreu, a influência não desapareceu, ela se escondeu, aguardou, porque as ideias, uma vez introduzidas no mundo, não podem ser completamente apagadas. Podem ser enterradas, esquecidas, suprimidas, mas permanecem em símbolos, em práticas, na memória coletiva da humanidade. E quando as águas recuaram e os descendentes de Noé se espalharam pela terra, alguns deles carregaram sussurros do mundo antigo, fragmentos dos ensinamentos dos vigilantes, ecos do conhecimento que construiu Enoque. É por isso que a Bíblia etíope preserva essas histórias, não para glorificá-las, mas para alertar, para lembrar, para dizer: isso já aconteceu antes, pode acontecer de novo. Se você ainda está acompanhando essa jornada, mostre seu apoio se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. E me diga, você acha que o conhecimento da Nod ainda influencia o nosso mundo hoje? Agora vamos falar sobre o que aconteceu com a montanha. O lugar sagrado que se esqueceu de seu propósito. Capítulo 8. A montanha que esqueceu de guardar. As montanhas detêm poder em todas as tradições. Elas se elevam acima do mundo comum. Elas tocam o céu. Elas permanecem como testemunhas de eras, impérios e da lenta transformação da criação. A montanha onde os descendentes de Sete viviam era sagrada, não porque a pedra fosse diferente, mas por causa do que ali acontecia. Orações subiam como incenso, histórias eram contadas e recontadas. As crianças aprendiam os nomes de seus ancestrais, desde Adão, desde o princípio. Era um lugar de memória, e a memória, quando protegida, é uma fortaleza. Mas a memória, quando negligenciada, torna-se uma ruína. Os textos etíopes descrevem um enfraquecimento gradual. Não aconteceu de repente. Começou com pequenos compromissos. Um jovem que desceu a montanha e voltou dizendo: não é tão ruim quanto pensávamos. Uma mulher que negociava com mercadores do vale e trazia ferramentas que facilitavam a vida. Aos poucos, a fronteira foi se tornando mais tênue. Os anciãos advertiram, reuniram a comunidade e lembraram-lhes por que viviam separados. Contaram histórias do Éden, da presença, do preço da desobediência. Mas suas palavras soavam distantes, antiquadas, desconectadas do mundo em transformação. A geração mais jovem ouvia atentamente, mas no fundo questionavam-se: seria isto sabedoria ou seria medo? E uma vez que essa questão se instala, a obediência torna-se opcional. O colapso final ocorreu quando um grupo de jovens decidiu visitar o vale durante um festival. Disseram aos pais que apenas observariam, que não participariam e que permaneceriam à parte mesmo estando presentes. Mas a proximidade é perigosa, especialmente quando aquilo que está perto de você foi projetado para te atrair. O festival foi diferente de tudo que eles já tinham experimentado. Música que parecia percorrer o corpo, danças que contavam histórias sem palavras, comida preparada com especiarias que despertavam sentidos que eles nem sabiam que tinham. E as mulheres? Oh, as mulheres! Elas não se aproximaram de forma agressiva.
simplesmente existiam, radiantes, confiantes e livres de uma maneira que as mulheres da montanha não eram. E os jovens, que haviam prometido a si mesmos que permaneceriam separados, sentiram algo se quebrar dentro deles. Quando retornaram à montanha, já estavam perdidos, não fisicamente, mas em espírito. Haviam provado algo que não conseguiam esquecer, e a lembrança disso os assombraria até a descida definitiva. A tradição etíope encara este momento com tristeza, não com raiva, porque o texto compreende algo profundo sobre a natureza humana. Somos atraídos pela beleza, somos fascinados pela liberdade, ansiamos por pertencer, por nos conectar, por vivenciar a vida em toda a sua plenitude. Mas nem toda beleza é segura, nem toda liberdade é verdadeira, e nem todo sentimento de pertencimento é saudável. Os filhos de Sete desceram porque acreditavam que podiam ter os dois mundos, a pureza da montanha e a riqueza do vale, a presença de Deus e o conhecimento de Nod. Mas algumas coisas não podem coexistir. Algumas escolhas obrigam você a escolher um lado. E quando a montanha se esqueceu de guardar o território, quando os anciãos falharam em manter a fronteira, quando a geração mais jovem deixou de acreditar nos avisos, o resultado foi inevitável. A montanha esvaziou-se, a presença dissipou-se, e o último bastião do propósito original da humanidade evaporou-se como a névoa da manhã. O que restou foi um mundo misto, uma realidade híbrida onde todos carregavam ambos os legados, mas não compreendiam nenhum deles. E esse, insistem os textos etíopes, ainda é o mundo em que vivemos. Todos nós somos filhos da montanha e do vale. Carregamos o anseio pela presença e a fome de poder. Queremos adorar e controlar, render-nos e dominar. Somos herdeiros de um conflito que começou antes do dilúvio e sobreviveu às águas. Assim, a questão torna-se pessoal, urgente, inevitável. Que voz você está ouvindo? Se isso despertou algo profundo em você, deixe um comentário, compartilhe suas ideias e clique no botão de inscrição para se juntar a outras pessoas que estão explorando esses mistérios ancestrais. Agora, vamos nos voltar para os próprios textos, os livros que preservaram essa história quando o resto do mundo queria esquecê-la. Capítulo 9. Livros que sobreviveram ao silêncio. Imagine-se em uma sala repleta de livros. Não livros modernos, mas pergaminhos antigos, copiados à mão em pergaminho e couro, envoltos em tecido e guardados em baús de madeira. Alguns desses livros são familiares: Gênesis, Salmos, os Profetas. Mas outros têm títulos que você nunca ouviu falar: o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o conflito de Adão e Eva com Satanás, o Quebra-Nagast. Você estende a mão para pegar uma, e a pessoa que o guia gentilmente segura sua mão. Cuidado, diz ela. Essas são mais antigas que a maioria das línguas. Manuseie-as com reverência. Assim é a experiência de se deparar com a Bíblia etíope. Não se trata de uma versão simplificada e editada das Escrituras, mas de uma vasta, complexa e mística coleção que inclui livros que o mundo ocidental removeu ou nunca aceitou. A Igreja Ortodoxa Etíope possui 81 livros em seu cânone. 81. Compare isso com os 66 da Bíblia Protestante ou os 73 da Bíblia Católica.
Por que a diferença? Porque no século IV, quando os concílios da Igreja se reuniam para decidir quais livros eram inspirados e quais não eram, faziam escolhas baseadas em teologia, política e praticidade. Os livros que se encaixavam na ortodoxia emergente permaneceram. Os livros que levantavam muitas questões ou contradiziam a doutrina oficial foram removidos. Mas a Etiópia, isolada pelas montanhas e protegida pela tradição monástica, nunca participou desses concílios. Mantiveram tudo em segredo. O estranho, o místico, o controverso, o desconfortável. E por causa disso, eles preservaram verdades que o mundo ocidental perdeu. O livro de Enoque é o exemplo mais famoso, citado no Novo Testamento, referenciado pelos primeiros pais da Igreja, mas eventualmente removido dos cânones ocidentais por ser muito detalhado sobre anjos, muito explícito sobre reinos espirituais e muito desconfortável em suas descrições dos vigilantes e dos nefilins. Mas na Etiópia, o livro de Enoque é escritura sagrada, é lido nas igrejas, é estudado nos mosteiros, é considerado tão inspirado quanto Gênesis ou Isaías. E o que isso revela é impressionante. O texto nomeia os vigilantes, descreve sua descendência, detalha o que eles ensinaram e por quê, explica as origens dos nefilins e a corrupção que levou ao dilúvio. Mas, além disso, apresenta uma visão de mundo onde os reinos espiritual e físico estão em constante interação, onde anjos, demônios e humanos são todos atores em um drama que abrange diversas dimensões. Não se trata de uma simples luta entre o bem e o mal. É algo complexo, multifacetado, trágico e belo, tudo ao mesmo tempo. O livro dos Jubileus vai ainda mais longe. Ele reconta a história do Gênesis com detalhes adicionais, esclarecimentos e cronologia. Preenche as lacunas deixadas pelo texto original. E uma dessas lacunas é a Nod. Jubileus descreve Nod não como um deserto árido, mas como uma região espiritualmente carregada, onde as regras da criação foram flexibilizadas, onde Caim, portando a marca, tornou-se visível para forças que a maioria dos humanos jamais percebe. O texto descreve sua cidade, seus descendentes e o conhecimento que adquiriram, e conecta tudo isso à descendência dos vigilantes e ao nascimento dos nefilins. Em outras palavras, Jubileus trata a história não como mitologia, mas como história. História espiritual, sim, mas história mesmo assim. O livro etíope de Adão e Eva acrescenta profundidade emocional, explora a vida interior dos primeiros humanos, seu luto, sua saudade, suas lutas após a queda, e inclui cenas em que Caim, após matar Abel, encontra seres espirituais que lhe ensinam segredos em troca de lealdade. Esses não são mitos aleatórios. São peças de um quebra-cabeça que, quando reunidas, revelam um quadro muito maior, um retrato de um mundo onde a humanidade não está sozinha, onde forças invisíveis moldam os acontecimentos, onde o conhecimento pode ser tanto uma dádiva quanto uma maldição, onde a linha entre o divino e o demoníaco é mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Então, por que a Igreja Ocidental removeu esses livros? Teologia, sim, mas também controle. Porque se o livro de Enoque é escritura sagrada,
então o mundo espiritual é mais ativo, mais perigoso e mais complexo do que a maioria dos sermões sugere. Se o livro de Jubileus é inspirador, então a história do Gênesis não está completa sem ele. Se as tradições sobre Nod forem verdadeiras, então o mundo em que vivemos é estratificado e certos lugares, certos momentos, certas escolhas abrem portas que deveriam permanecer fechadas. Essa é uma mensagem difícil de assimilar. É mais fácil simplificar. É mais fácil se livrar dos livros incômodos e fingir que eles nunca existiram. Mas a Etiópia não fingiu. Ela preservou. E por ter feito isso, ainda podemos ter acesso a essas revelações ancestrais. Ainda podemos ler sobre Nod, sobre Caim, sobre os vigilantes, os nefilins e as filhas que desceram da montanha. Ainda podemos ouvir o aviso que ecoa em cada página. Cuidado por onde você anda. Cuidado com o que você ouve. Cuidado em quem você confia. Porque o mundo é mais do que aparenta. E algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Se você está grato por esses textos terem sobrevivido, curta este vídeo. E se quiser explorar mais escrituras ocultas, inscreva-se e ative as notificações. Agora, vamos falar sobre o presente. Sobre o portal que nunca se fechou completamente. Sobre Nod como um estado espiritual que ainda influencia o nosso mundo hoje. Capítulo 10. O portal que nunca se fechou. E se a Nod não for apenas história? E se ela ainda estiver aqui? Não como um lugar que você possa encontrar em um mapa, mas como um estado, uma frequência, uma condição da alma humana na qual se pode entrar, sair e viver sem nunca sair de casa. Os místicos etíopes sempre ensinaram isso. Eles dizem que Nod é onde a presença de Deus se retira e algo mais preenche o espaço. É onde os humanos constroem sem buscar sabedoria. É onde o conhecimento se atropela com a base moral. Acenar com a cabeça é inquietação, ambição sem propósito, poder sem compaixão, brilhantismo sem humildade. E se você olhar ao redor no mundo moderno, verá a Nod em todos os lugares. Em cidades que nunca dormem, onde as pessoas trabalham até a exaustão em busca de um sucesso que não conseguem definir. Em tecnologias que nos conectam globalmente, mas nos deixam isolados internamente. Em sistemas que valorizam a eficiência acima da humanidade, o lucro acima das pessoas, o controle acima da liberdade. Este é o legado de Caim, o legado da cidade construída no crepúsculo, o legado dos observadores que nos ensinaram a manipular a criação sem compreender seu propósito. Estamos vivendo em Nod, não geograficamente, mas espiritualmente. E assim como Caim, carregamos uma marca, não em nossas testas, mas em nossos corações. Uma inquietação que nenhuma conquista satisfaz. Uma fome que nenhuma realização sacia. Construímos, construímos e construímos, mas nunca chegamos ao destino. Subimos, subimos e subimos. Mas o pico continua a recuar, porque Nod não é um destino, é um ciclo, uma esteira rolante, uma peregrinação que parece progresso, mas não leva a lugar nenhum. A tradição etíope diz que essa condição pode ser quebrada, mas não construindo mais, não conquistando mais,
não adquirindo mais conhecimento, poder ou controle. Ela se rompe ao parar, ao se virar, ao retornar à presença da qual estávamos fugindo. Essa é a mensagem que permeia cada camada da história. Caim poderia ter parado, ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter retornado ao Éden, em vez de se aprofundar ainda mais em Nod. Os filhos de Sete poderiam ter permanecido na montanha, poderiam ter mantido a fronteira, poderiam ter preservado a memória do que foi perdido, em vez de perseguirem a ilusão do que poderiam ganhar. Os observadores poderiam ter permanecido observadores, poderiam ter observado sem interferir, poderiam ter confiado no projeto do Criador em vez de tentar modificá-lo, mas nenhum deles o fez. E nós somos seus filhos, carregando suas escolhas, repetindo seus padrões, trilhando os mesmos caminhos que os levaram à destruição. Mas eis a esperança escondida nos textos etíopes. A história não termina com a inundação, não termina com o julgamento, termina com uma promessa, que um dia a presença retornará, que um dia as fronteiras serão restauradas, que um dia a peregrinação cessará, não porque a merecemos, mas porque a graça, a verdadeira graça, não espera que a mereçamos. A tradição etíope aponta para uma figura que fará a ponte entre o céu e a terra, não através do conhecimento proibido, mas através do amor sacrificial. Não através da dominação, mas através da entrega. Essa figura atravessará Nod sem ser consumida por ela. Carregará a marca da humanidade sem ser definida por ela. Entrará no crepúsculo e trará luz a ele. E para aqueles que seguem esse caminho, o portal de Nod se fecha. A inquietação termina. A peregrinação se transforma em jornada. E a jornada, quando percorrida com propósito, torna-se peregrinação. Peregrinação rumo à casa. Assim, ao concluirmos esta análise, a questão não é apenas histórica, é pessoal. Você está vivendo em Nod? Está vagando sem direção, construindo sem propósito, lutando sem descanso? Ou você está no caminho de volta à presença, de volta à paz, de volta ao jardim que perdemos, mas que talvez, um dia, possamos reencontrar? Se essa jornada te emocionou, te inspirou, te desafiou, quero saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo, compartilhe seus pensamentos, conte-me onde você vê a Nod no mundo moderno e diga-me qual caminho você está escolhendo. E se você quiser se aprofundar em mistérios antigos, escrituras ocultas e histórias que moldam nossas almas, inscreva-se neste canal, ative o sino de notificações e junte-se a uma comunidade de buscadores que não tem medo de fazer perguntas difíceis, porque a história da Nod não acabou. Ela ainda está sendo escrita e você faz parte dela. Agora vamos concluir. Vamos falar sobre a escolha que todos nós enfrentamos. Conclusão. Qual voz você está seguindo? Toda história termina com uma escolha. Mesmo as histórias que parecem ser sobre o passado, são, na verdade, sobre o presente, sobre você, sobre mim, sobre as decisões que tomamos todos os dias. A história de Nod é um espelho. Quando você se olha nele, você vê a si mesmo. Você vê aquela parte de você que quer construir, criar, deixar uma marca no mundo. Você vê aquela parte de você que é inquieta,
que não consegue ficar parada, que está sempre em busca da próxima conquista. Você vê aquela parte de você que é curiosa sobre coisas proibidas, que quer saber o que não deveria saber, que é atraída por limites e fronteiras e pela emoção de cruzá-los. E você vê aquela parte de você que se lembra, que anseia por algo que não consegue nomear, que sente saudade de um lugar onde nunca esteve. Todas essas partes são reais, todas elas são humanas. Mas qual você está alimentando? Qual você está seguindo? Porque as vozes que falaram com Caim em Nod ainda falam, não audivelmente, mas sutilmente, através da cultura, da mídia, dos valores que absorvemos sem perceber. Eles sussurram: construa seu próprio reino. Você não precisa da aprovação de ninguém. Eles sussurram: conhecimento é poder. Pegue-o, use-o, não se preocupe com as consequências. Eles sussurram: você é especial, você tem uma marca, você é diferente de todos os outros. E esses sussurros soam como empoderadores, soam como liberdade, soam como autorrealização, autenticidade e viver a sua verdade. Mas se você os seguir por tempo suficiente, acabará no mesmo lugar que Caim, sozinho em uma cidade que você construiu com suas próprias mãos, cercado de pessoas, mas profundamente isolado, conquistando tudo, mas sem sentir nada. A outra voz é mais calma, não grita, não promete poder, sucesso ou reconhecimento. Diz simplesmente: volte, vire-se, descanse. Esta é a voz que os filhos de Sete ouviram na montanha antes de descerem. Esta é a voz que Noé ouviu antes do dilúvio. Esta é a voz que chama do início ao fim da história e continua ligando. Não se trata de praticar o culto, não se trata de seguir regras, mas sim de relacionamento, de presença, do tipo de descanso que não se conquista, mas se recebe. A tradição etíope ensina que todos somos andarilhos. Cada um de nós carrega a inquietude de Nod, mas não precisamos ficar presos lá. Podemos parar, podemos mudar de direção, podemos escolher um caminho diferente. E quando isso acontece, algo muda. A marca da separação começa a desaparecer. O portal que parecia tão convidativo começa a se fechar. E começamos a caminhar, não mais para o crepúsculo, mas de volta em direção à luz. Essa é a esperança oculta nos textos antigos. Essa é a promessa entrelaçada nas advertências, nos julgamentos e nas tragédias. Que a história não precisa terminar em exílio, que a peregrinação não precisa ser permanente, que até mesmo os marcados podem ser redimidos. Então, enquanto você estiver deitado aqui esta noite, enquanto sua respiração se acalma e seus pensamentos divagam, reserve um momento para ouvir. Que voz você está ouvindo? A voz que diz construir, lutar, alcançar, controlar? Ou a voz que diz descanse, retorne, receba, confie? Ambos estão sempre conversando, mas apenas um leva para casa. E se você não tem certeza de qual caminho está seguindo, tudo bem. A consciência é o primeiro passo. A honestidade é o início da mudança. Você não precisa ter todas as respostas esta noite. Você só precisa estar disposto a fazer a pergunta: obrigada por trilhar este caminho comigo. Obrigada por me ouvir.
Obrigada por estar aberta a histórias ancestrais que ainda hoje transmitem verdades. Se você se identificou com isso, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas explorações. E inscreva-se se quiser mais análises profundas dos mistérios que moldam nossas almas. E mais importante, deixe um comentário. Conte-me o que você achou. Conte-me o que mais lhe chamou a atenção. Conte-me onde você vê o Nod na sua própria vida. Porque não fomos feitos para trilhar esses caminhos sozinhos. Fomos feitos para compartilhar histórias, fazer perguntas e ajudar uns aos outros a encontrar o caminho. Até a próxima, que você encontre descanso, que você encontre presença e que você trilhe o caminho que leva para casa. Durma bem.